Olá, Dev! Bem-vindo a mais uma aula da CSJ Academy. Nesta aula, nós estaremos começando a ver estruturas condicionais de repetição. E nesta aula, para começar, nós estaremos vendo o for, um comando de repetição. Então, para começar, como estou fazendo em todas as aulas de programação, eu vou criar um C# script, chamar de for. E, claro, abrir. Beleza, aqui está o script aberto. E, bom, o que era o for, né? Na teoria, o for ele permite que a gente cheque um trecho de código determinados números de vezes. Então, basicamente, a gente roda um trecho de código várias vezes. Esse número a gente tem que saber, tá? Então, basicamente, se você tiver que rodar por algum motivo um código, um trecho de código do seu programa, né, do seu script aqui no nosso caso, x vezes, você vai utilizar o for. O for, ele é muito utilizado, certo? Ele é bastante utilizado aí. Então a gente vai ver aqui na prática como que ele funciona, tá? Então, partindo do pressuposto que o for, ele trabalha rodando uma parte, um trecho do código determinado número de vezes, a gente vai criar aqui a estrutura dele. Então a gente chama o for, abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves, certo? Aqui dentro a gente vai passar três parâmetros, tá? O primeiro, um comando de inicialização, certo? O segundo, uma condição de teste e a terceira vai ser um operador de incremento ou decremento, certo? Então, como que a gente vai fazer isso aqui na prática? A gente vai criar uma variável interna aqui dentro do próprio for, tá? A gente pode fazer isso. E eu vou chamar de int i, tá? Declarei uma variável do tipo inteiro e chamei de i. Vai receber 0, beleza? E aí a gente bota um ponto e vírgula. Por quê? Porque a gente tem que separar os três valores que eu falei agora há pouco, né? Um comando de inicialização, um comando de teste, né, de condição, e um operador de incremento ou decremento. Aqui a gente inicializou, né, e igual a zero, então ele vai começar a contar a partir do zero. Agora a gente tem que colocar uma condição, certo? Enquanto, por exemplo, quanto i for menor do que 10, aí a gente utiliza o ponto e vírgula para a gente separar, e agora aqui a gente vai colocar um incremento ou decremento. Nesse caso, a gente vai colocar o incremento, o i mais mais. O que é esse mais mais? É o i incremento, certo? Na programação, você pode simplificar as coisas na hora de incrementar um valor. Por exemplo, i, i mais mais é a mesma coisa do que i mais 1, tá? É lógico que aqui vai dar um erro de linha, mas eu só fiz para te mostrar que isso aqui é a mesma coisa que você estivesse fazendo isso aqui, certo? Então, para você economizar a linha e por questão aí de versatilidade e melhores práticas, você utiliza isso aqui. Agora, se eu colocasse menos menos, aí seria a mesma coisa disso aqui, certo? Então, o i mais mais nada mais faz do que adicionar 1, sempre que ele é chamado, tá? Então, se eu disser aqui um outro exemplo, que i vai receber o i mais mais, nesse exemplo aqui eu estou dizendo que toda vez que o i for chamado, ele vai receber 1, ser somado mais 1. A gente tem que pôr um operador de mais aqui. Com esse nosso for aqui, a gente tem, né, uma inicialização, uma condição de teste e um incremento. O i é 0. Enquanto o i for menor do que 10, o i vai somar um incremento. O i vai incrementar, ou seja, vai somar 1. O que a gente pode tirar disso? Enquanto esse laço aqui, esse for, vai rodar enquanto o i for menor do que 10, certo? E toda vez que ele chegar no final, ele vai somar mais 1 ao i. Então ele vai rodar isso aqui uma vez e vai valer de 0 ele vai para 1, vai rodar mais uma vez de 1 ele vai para 2 e assim sucessivamente. Para a gente checar, a gente pode usar o debug, .log i, certo? Vamos salvar isso aqui. Vamos vir na Unity, selecionar aqui o nosso objeto de teste. Vamos remover aqui esse switch da outra aula. E vamos colocar o for. E claro, vamos dar um play aqui para a gente ver.
Agora sim, olha só. Percebam aqui em cima, né, no balãozinho, que apareceram 10 debugs. Então, 10 logs foram jogados aqui para o nosso console. O 0, o 1 até o 9. Do 0 até o 9. Certo? Então, o nosso for ali funcionou. Ah, Wenis, mas por que ele foi do 0 ao 9? Porque o 0 ele é menor do que 10, não é? E o 9 é menor do que 10 também, não é? Só que o 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Então, quando ele chegou no 9, ele parou. E como o 0 era o valor inicial, aqui ele começou a contagem. Entende? Então, simplesmente assim a lógica do for. Agora, um outro exemplo utilizando de uma variável como condição de teste. Então, aqui a gente vai criar uma variável chamada número inimigos. Beleza? Então, número inimigos, a gente vai passar aqui na condicional. Olha só, enquanto o i for menor do que o número de inimigos, o for vai ser executado. E aí a gente vai usar aqui um debug.log, número de inimigos. Aliás, a gente pode até usar uma string mais a variável, só para a gente mudar um pouquinho aqui. Então, dentro dessa string, eu vou passar aqui o número de inimigos agora é e um espaço, certo? Vamos salvar isso aqui. Ah, claro, a gente tem que passar um valor para esse int aqui. Então, a gente pode botar 3. A gente já pode colocar na própria inicialização aqui da variável para facilitar para a gente. Deixar privada mesmo. E aqui a gente vai testar. Vou limpar aqui o console e vamos inicializar aqui. Beleza. Percebam que o número de inimigos agora é 3, é 3, é 3. Por que ele só mostrou 3? Porque a gente colocou a própria variável aqui, né? Na verdade é 1. 1 não, i, perdão. Então a gente quer mostrar i, ao invés de mostrar a variável, a própria variável número de inimigos, que sempre vai ser 3, né? Sempre é 3. Aqui a gente não está mexendo nela, aqui a gente está mexendo no i, certo? Então, salvei aqui novamente, mudei para o i ali e vamos rodar aqui. Legal, legal, agora funcionou. Ó, o número de inimigos agora é 0, agora é 1 e agora é 2. Beleza? Então é isso aí. Esse é o funcionamento do for. O for ele é extremamente utilizado na programação, principalmente quando a gente começar a ver arrays, certo? Você vai entender mais profundamente ainda o for. Beleza? Só um detalhe aqui. Percebam que a gente declarou uma variável i, né? Chamada i, do tipo inteiro, com valor 0. Ela não é acessada mais de nenhum lugar do script, ó. Se eu colocar i aqui, ó, vai dar erro, certo? Por quê? Porque ela só funciona para dentro do for, tá? Ela só é acessável aqui dentro do for. Agora, se eu colocar i aqui, olha só, ela aparece. A gente pode fazer qualquer coisa com ela que a gente queira, entendeu? Simples assim. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado dessa aula. Na próxima aula a gente verá mais um comando de repetição, certo? Valeu, até mais!